Claro, né? porque afinal o maior acionista da Petrobras, no caso dos resíduos da Petrobras, é o governo. E quem é o governo? O governo somos nós. Então são recursos públicos que são desviados. É do pobre pagador de imposto. Do pobre pagador dos impostos aqui. E isso tudo tem a concordância. Imagina o seguinte, o próprio Paulo Roberto Costa diz, bem, eu estava nessa esfera, numa esfera intermediária. Mas tem gente lá em cima que operava esse sistema. Ou seja, quando ele está referindo lá em cima, ele não está apontando para o céu. Não, não é o céu. Ele está dizendo que tem instâncias superiores na Petrobras e superiores à da Petrobras que operavam todo esse esquema, que ele tem uma lógica racional. Diretores foram nomeados, um deles por José Dirceu. É inacreditável que onde a gente anda no Brasil, quando fala em escândalos de corrupção, a gente bate no José Dirceu e bate na estrutura petista, né? Usando outra vez a expressão que eu já falei aqui do processo do Mensalão. Quando a gente fala marginais do poder, não é exagero, expressão do Celso de Mello, né? Porque não é possível compreender toda essa máquina de corrupção que destrói as entranhas do Estado brasileiro para favorecer um projeto criminoso do poder, se nós não os denominarmos como marginais do poder. Eles continuam aí, eles vão sair pelo voto, né? Mas não basta só sair. É necessário ter uma investigação severa e até o fim, porque esses fatos não podem se repetir. Porque eu imaginava, quando nós falamos que o Mensalão era o maior escândalo da história política brasileira. Não. Gente, o Mensalão virou gorjeta perto do Petrolão. Sim. O Mensalão virou gorjeta. Quer dizer, o que era o maior escândalo de corrupção desse país, segundo os próprios ministros, agora acabou ficando lá atrás com o Petrolão. Porque aqui a gente fala de cifras bilionárias, bilionárias. É porque o fundo Visanet teria desviado, sem ser atualizados, no processo do Mensalão, 73 milhões de reais. Imagina o seguinte... Isso que o Paulo Roberto Costa vai devolver. Só. O que veio da conta de que recebia, a conta é assim, ó, dos 3% que saíam lá do PT, havia todo um rateio. De uma pequena parte desse rateio, havia ainda um outro rateio para o Paulo Roberto Costa. Então ele recebia uma cifra minúscula, perto daqueles 3%. Só que essa cifra minúscula significa muitos zeros à direita do número. Claro. Então ele vai devolver, apenas com o que ele contou aí para a Justiça, 70 e tantos milhões de reais. Quer dizer, vamos fazer as contas, né, gente? Não, isso é de uma gravidade, Joyce, porque isso certamente financia, são caixa 2 de campanha eleitoral, de campanhas milionárias. Isso, quando a gente está falando em campanhas milionárias, são campanhas para as prefeituras, né? Por exemplo, o cinturão vermelho que Lula tanto falou em São Paulo, que ele estava construindo em 2012 para tomar o Palácio dos Bandeirantes, todo aquele ar, que ele é um brilhante estrategista, ele não passa de um personagem do Exército Brancaleone, mas ele construía tal, ganhou a prefeitura A, B, C, D, era a importância de São Paulo, tudo isso custou muito dinheiro. Essas campanhas, não pensa que é aquela arrecadação que está registrada na Justiça Eleitoral, não, é dinheiro de caixa 2, a campanha para os governos estaduais, a campanha para controlar o Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e a campanha presidencial de 2010. O que é grave, o que me chama mais atenção é que a campanha de 2010 ela foi financiada com dinheiro da corrupção, e isso é crime de responsabilidade, está na Constituição. Isso indica que você caminha, se fosse um país sério, o Brasil, para o impeachment. Da mesma forma como o Duda Mendonça confessou na CPI dos Correios e no processo do Mensalão, que ele tinha recebido o dinheiro da campanha de 2002 no exterior, né? Portanto, configurava crime de responsabilidade. O que chama atenção, Joyce, é a recorrência dos crimes. Eles não se corrigem. Não adianta ter processo, não adianta ter condenação, não adianta você penalizar, sentenciar por isso, por aquilo. Eles continuam cometendo... É o caso do João Vacari, por exemplo, tesoureiro do PT, que era o homem que, segundo Paulo Roberto Costa, não sou eu que estou falando, né? É quem estava no meio do esquema. Pegava o dinheiro, fazia o rateio, dizia, ele gosta de dinheiro. Quem decide para onde vai o dinheiro do PT é o João Vacari Neto. É ele que decide, né? Portanto, ele fazia esse rateio, essa divisão, ele já foi investigado no caso Bancop. Claro, quer dizer, não é de hoje. Não é de hoje. E aí a ironia, e como eles desprezam o Estado Democrático de Direito, que no julgamento do Mensalão, Enivaldo Quadrado, da Bônus Banval, da corretora, ele tinha sido condenado a pagar uma multa tal de 45 mil reais. Como é que... Eu imaginei, eu falei, pô, apesar de tudo que ele fez, eu, por exemplo, eu condenaria, sentenciaria uma pena de prisão tal, mas não, deram uma multa.
Ele não pagou a multa. O PT que pagou a multa para ele, com 3 parcelas de 15 mil reais, inclusive usando o jornalista como intermediário. Quer dizer, é um negócio inacreditável. A gente não pode assistir a tudo isso e ficar falando, ah, mas o Brasil é assim. O Brasil não é assim. Quem é corrupto é o partido que tem como perspectiva sempre o ódio, a calúnia, a mentira. É o Partido dos Trabalhadores.